Bom dia a todos, então. Nós estamos agora com 34 pessoas, né, na nossa sala. Então, um número bacana de alunos aí. E nós vamos hoje dar continuidade à nossa matéria. Nós estamos estudando a Grécia Antiga. E na última aula a gente falou do período homérico, não é? A gente falou das obras de Homero, Ilíada, Odisseia. Falamos o que cada uma comenta. E hoje nós vamos falar de dois períodos importantes: o período arcaico e o último período mais importante da Grécia Antiga, o período clássico. O período arcaico, pessoal, como era a Grécia nesse período? O período arcaico ele vai do século 8 até o século 5 a.C., né? E a Grécia nessa época ela era um grupo de cidades importantes chamadas de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade independente. É uma cidade que ela tem um governo próprio, ela tem a religião, ela tem a sua economia própria, ou seja, uma cidade-estado que não dependia de outra para sobreviver. Ela tinha tudo o que ela precisava. A gente pode entender hoje uma cidade-estado como uma capital. Por exemplo, Belo Horizonte seria uma cidade-estado, porque aqui tem tudo que se precisa para viver. Sem você precisar, por exemplo, aí outras cidades grandes do estado de Minas, porque aqui não tem alguma coisa que outra cidade tenha. Belo Horizonte tem tudo. Então seria uma cidade-estado, uma cidade independente. Né? Esse é o grande conceito de cidade-estado. Então a Grécia era assim. A Grécia tinha várias cidades-estados. Professor, quais eram as mais importantes? As mais importantes eram Atenas, Esparta, a cidade de Tebas, a cidade de Corinto. Então eram cidades importantes da Grécia Antiga, né? E o que você tinha numa cidade-estado? Você tinha a polis, né? A cidade-estado era chamada de polis, polis-cidade. Por isso que tem esses nomes aí, ó, Petrópolis. Polis é cidade, Petro, Pedro. Então, cidade de Pedro. Então, na polis, na cidade-estado, você tinha a ágora. A ágora, meus amigos, era a praça pública. Era o lugar para se debater os problemas da polis. Então, os cidadãos, pessoas nascidas na polis, naquela cidade, iam para a praça pública para discutir política. O que o ateniense mais gostava na vida era de discutir a política. A política fazia parte da vida do ateniense. Né? E você tinha também, nas cidades-estados, a Acrópole. A Acrópole era uma parte do estado, e dessa cidade-estado, que ficava no lugar alto da cidade, geralmente para proteção militar. Então eles construíram ali a Acrópole, que ficava no local mais alto da cidade, para servir de proteção às pessoas. Não é? E naquela época, meus amigos, no período arcaico, a Grécia fez a sua primeira ação colonialista. Ela buscou colônias, né? As cidades-estados gregos, elas se uniram e elas promoveram uma expansão colonialista sobre a região da Ásia Menor, a região ali do Mediterrâneo. E eles chegaram a dominar naquela época Bizâncio, que é hoje Istambul, né, lá na Turquia, Marsella e Nice, que são regiões da França, e dominou também o sul da Península Itálica. Eles chamavam o sul da Península Itália de Magna Grécia. E por que eles dominaram essa região? Essa região fornecia trigo para a Grécia Antiga e também necessidades agrícolas. Lembrando que o solo da Grécia, como eu falei na primeira aula, era um solo muito pobre. Somente o Vale do Peloponeso, que era ali em Esparta, que você tinha terras mais férteis. Mas a Grécia é uma região de a terra pobre, de cascalho, né? Então não é propícia à agricultura. Por isso que os gregos vão invadir a Ásia Menor. Então, vamos entender. E a partir desse momento, dessa primeira ação colonialista, vai despontar na Grécia duas grandes cidades-estados. As mais importantes naquele primeiro momento eram Atenas e Esparta. Atenas era o lugar do conhecimento. Era o lugar onde que o menino, quando ele dava para os estudos,
quando ele se mostrava interessado nos estudos, os pais o enviavam para Atenas. Foi assim com Aristóteles. Aristóteles era da cidade de Estargiro. Tales, por exemplo, era da cidade de Mileto, mas foram enviados para estudar em Atenas. Lá tinha o melhor ensino. Era a cidade-estado do conhecimento. Se alguém quisesse estudar, o local naquele momento era Atenas. Atenas também vivia das relações mercantis, vivia das relações, meus amigos, comerciais. Havia em Atenas um governo democrático. Aí eu quero fazer um adendo com vocês. O que era democracia na Grécia Antiga? Hoje nós entendemos democracia como sendo o governo do povo. Os gregos nunca entenderam democracia como governo do povo. Na Grécia Antiga, a palavra democracia, ela derivava da palavra demoi. Demoi significa distrito, terra, né? Então, democracia, cracia é poder. Poder de quem tem terra. Poder de quem tem distrito. Veja bem, meus amigos, na Grécia Antiga, então, você só tinha o poder. Primeiro, você teria que ser nascido em Atenas. Você teria, segundo, que ser homem maior de 21 anos de idade. Ser filho de pai e mãe ateniense. E ainda, além de tudo, você tinha que possuir terras, distrito. Ou seja, democracia vem de demói, distrito. Então, na Grécia Antiga, em Atenas, só tinha o poder os grandes proprietários de terra. Como é que eles eram? Depois nós vamos falar das sociedades, como que eles eram chamados. Meus amigos, em Esparta era diferente. Esparta era uma polis militar. Esparta, a criança com 7 anos já era levada para treinamento militar, aqueles que despontavam para a guerra, aqueles que queriam ser grandes guerreiros. A criança aos 7 anos, ela era treinada e aos 18 terminava o treinamento militar dela. Em Esparta ficavam os grandes guerreiros. Aliás, tem um filme belíssimo, vou deixar aqui para vocês assistirem, a indicação, os chamados 300 de Esparta. É um filmaço que vale a pena ser visto. Meus amigos, então, em Esparta era uma polis militar. Ali havia uma agricultura pastoril. Tinha agricultura e a criação de animais. O governo era uma oligarquia. A palavra oligo significa poucos. Arquia, poder. Poder na mão de poucos. Que poucos são esses? Os grandes proprietários de terra. A chamada aristocracia rural. Meus amigos, se nós formos aprofundar um pouco mais nessa rivalidade entre Atenas e Esparta, nós vamos ver como que Atenas era administrado. Atenas tinha as seguintes instituições. Atenas tinha a boulé, tinha a eclésia e tinha a Eliae. A Elia. O que era a boulé? A boulé era a Assembleia Legislativa constituída por 500 cidadãos. A eclésia era uma assembleia popular, né? As pessoas tinham que ter ali maiores de 18 anos. E a Eliae era o Tribunal de Justiça de Atenas. Meus amigos, a eclésia, então, preste atenção, as leis elaboradas pela boulé tinham que ser aprovadas pela eclésia. Quem fazia a lei era a boulé. Quem aprovava a lei era a eclésia. E você tinha também os tribunais de justiça, que eram a Eliae, em Atenas. Bom, a sociedade ateniense era dividida em 3 classes importantes: os eupátridas, os metecos e os escravos. Meus amigos, quem que eram os eupátridas? Os eupátridas eram aqueles homens que tinham direitos políticos. Eram aqueles homens que tinham grande importância na sociedade, que podiam exercer a política,
Portanto, eram nascidos em Atenas, maior de 21 anos, eram do sexo masculino, eram filhos de pais e mães atenienses e tinham distrito, tinham território, né? Tinham demói. Eram mais ou menos, só para você ter uma ideia, 10% da população. Olha, professor, então somente 10% da população em Atenas fazia parte da política? Sim, somente 10%. Olha como que era uma democracia que ela excluía 90% da população. É importante observar esse tipo de coisa. E você tinha também, meus amigos, além dos eupátridas, você tinha os metecos. Os metecos eram os estrangeiros. Eram aqueles que viviam da prática mercantil, faziam o comércio, né, em Atenas. E você tinha também os metecos, só para você ter uma ideia, era em torno de, aqui fala, 100 mil habitantes, né? E você tinha os escravos, que eram prisioneiros de guerra, ou aqueles que contraíam uma dívida. Na antiguidade, as duas únicas formas de você ser escravo eram essas. Não era pela cor, não era pela raça, não é como foi, por exemplo, no mundo moderno. A escravidão, ela acontecia de maneira diferente. Ou você contraía uma dívida, ou você era o quê? Prisioneiro de guerra. Era assim que alguém se tornava escravo na antiguidade. Podia ser a pessoa mais branca do planeta. Ela ia ser escrava assim mesmo, né? Somente no século XV, os portugueses, né, os europeus principalmente, vão instituir a escravidão pela cor, pela inferioridade racial. Mas veja bem, os escravos, então, eram prisioneiros de guerra ou por dívida. A maioria da população, meus amigos, em Atenas era escravo. Você tinha aqui em torno de 200 mil pessoas que eram escravizadas nesse período. Bom, Esparta, professor, como que era Esparta? Esparta, como eu disse, era uma polis militar. Estruturou em cima de uma diarquia oligárquica. Diarquia significa dois reis. Um cuidava da função religiosa e o outro cuidava das guerras, né? Então você tinha, os reis eram grandes proprietários de terra, por isso uma diarquia oligárquica, né? E as principais instituições eram a Gerúsia, você tinha a Ápela e o Eforado. O que era a Gerúsia? A Gerúsia era uma assembleia legislativa, eles que faziam as leis, composta aí por 28 aristocratas com mais de 60 anos. A Ápela era a assembleia de cidadãos maiores de 30 anos, muito parecido com Atenas, né? Então você tinha uma assembleia também para aprovar as leis que eram feitas pela Gerúsia. E tinha o Eforado, vem de fórum, né? O Tribunal de Justiça, onde ficavam os juízes. E a sociedade espartana, professor, como ela era dividida? Meus amigos, a sociedade espartana, parecida com a ateniense, também era dividida em três classes. Você tinha os espartanos, você tinha os periecos e os ilotas, com H. Meus amigos, os espartanos eram aqueles que tinham todo o direito político. Eram a principal classe da sociedade espartana. Eram aqueles também que ocupavam os altos cargos no exército. Eram os grandes generais. Os periecos não, eram os trabalhadores livres, né? Esses aí representavam 3,5, tá, gente? Os espartanos, 9 mil habitantes. Os periecos, em torno aí de 30 mil habitantes. Eram trabalhadores livres, eram trabalhadores que viviam tanto no meio rural como no meio urbano. Só que eles não tinham direito civil nenhum, não podiam se candidatar a nada, não podiam ter cargo nenhum que fosse importante. E você tinha também os ilotas, 200 mil pessoas, mais ou menos. Eram os servos do Estado. Anualmente, pessoal, os espartanos eles praticavam a cripteia. O que é isso? Eles soltavam os ilotas e eles saíam para caçar e matar os ilotas. Eram chamados naquela época de jogos de guerra. Eles falavam de treinamentos de guerra. Esse foi o período importante, né, o chamado período arcaico. Meus amigos, o período clássico,
ele vai do século V até o século IV a.C. Esse período é o mais importante da Grécia Antiga. Se a Grécia é o que é hoje, graças ao período clássico. Mas o problema é que você tem o apogeu da Grécia Antiga, mas você tem nessa época também a crise da Grécia Antiga. Então, meus amigos, entendam bem, o apogeu e a crise estavam juntas naquele momento. No período clássico, aconteceram, primeiro, vários conflitos. Primeiro entre os gregos e os persas. Depois, por uma questão de vaidade, entre os próprios gregos. E isso levou à ruína deles. Vamos entender os conflitos. Meus amigos, o primeiro conflito ele é chamado de guerras médicas, porque ele foi entre os gregos e os chamados medo-persas. Esse conflito entre persas e gregos, persas e gregos, ele era decorrente de uma política expansionista dos persas sobre a região da Ásia Menor. Aquela região lá do Mediterrâneo, em que os gregos dominaram e tomaram como colônia, aquela região que fornecia trigo para os gregos. Os persas invadiram aquela região e queriam tomar para eles. Estamos com 37 pessoas na sala, pessoal. Maravilha. Então vejam bem, essas guerras contra os persas ficou conhecido como guerras médicas. Graças à aliança militar, né, de diferentes cidades-estados na Grécia Antiga, inclusive Esparta, né, que estava junto, comandou, os persas foram totalmente derrotados nessa batalha. Na iminência de novos ataques, com medo que outros povos também invadissem a Grécia, Atenas tomou uma decisão. Ela formou a chamada Confederação de Delos. Ela fez uma aliança com várias cidades que ela havia invadido na época que ela dominou aquela região. As cidades da Ática, né? Então, houve primeiro uma aliança, porque Atenas queria se proteger. Esparta não ficou para trás. Esparta formou uma chamada Confederação do Peloponeso, ou do Vale do Peloponeso. E aí você tinha principalmente a cidade de Esparta junto com a cidade de Corinto. As distinções sociais, políticas, culturais entre as duas cidades, Esparta e Atenas, acabaram estimulando, naquele momento, meus amigos, a Guerra do Peloponeso. Essa guerra se estendeu de 431 a 404 a.C., quase 30 anos de guerra. Esparta e Atenas lutaram durante mais de 30 anos. A guerra foi um conflito marítimo comercial entre Atenas e a cidade de Corinto, que era a cidade de Esparta. Esparta também participou desse conflito. E Atenas, claro, não era uma cidade, não era uma polis militar, e Atenas acabou morrendo naquela batalha. Em 371, aí Esparta vence e se torna a principal cidade-estado. Durou pouco. Em 371 a.C., Esparta seria derrotado por Tebas. Tebas se torna a principal cidade-estado na Grécia. Durou pouco. E aí Esparta e Atenas se juntam novamente e derrotam Tebas. Vejam bem, ponto conflito entre as cidades-estados da Grécia Antiga. Esses conflitos internos acabaram sendo um suicídio profundo da Grécia Antiga. Os conflitos internos enfraqueceram as polis gregas, que foram facilmente conquistadas por Filipe II da Macedônia. Meus amigos, um período tão fértil, de tanto crescimento, mas vejam bem que a vaidade das cidades gregas, Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, levou à destruição total dos gregos. Como que os gregos iriam enfrentar Filipe da Macedônia se os gregos estavam destruídos pela guerra? Não tinha como você resistir à Macedônia, ao império de Filipe e depois o seu filho de Alexandre o Grande. Não tinha como resistir a esse império.
Por isso os gregos foram sucumbidos diante, né, do Império Macedônio, por causa do enfraquecimento, por causa da vaidade, das guerras que eles geraram entre eles mesmos. Tem uma historiadora que fala, foi um suicídio profundo das cidades-estados gregas nessa época. Tá bom, pessoal? Hoje eu separei para nós falarmos, então, desses dois períodos importantes da história da Grécia Antiga, que certamente tão importantes que a nossa civilização hoje adota muita coisa que vem dos gregos. Eu vou abrir agora para perguntas, né? Chegamos a 37 pessoas na sala, agora estamos com 36. Eu vou abrir para perguntas, vou passar para casa e depois eu vou passar para casa e fazer a chamada no final. Tá joia? Só um minutinho, tirar só a minha gravação aqui.